E aí galera, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre algumas oportunidades que eu visualizo para investimento no mês de fevereiro de 2023. Vocês sabem que no começo de cada mês eu costumo trazer sempre esse tema aqui para o canal, né? Eu seleciono aí 5 fundos imobiliários que eu vejo que estão com um desconto muito interessante e por consequência estão com excelente custo-benefício. Vocês sabem que na minha estratégia de investimento o custo-benefício é o que fala mais alto, né? Então muitas vezes a gente vai ter aí fundos imobiliários excelentes, mas que estão tão caros que não vale a pena, o retorno que ele nos traz de volta não vale a pena, né? Então vocês sabem, eu me baseio muito nessa variável, beleza? Então galera, é o seguinte, a gente vai trabalhar basicamente na planilha, tá? Onde eu vou mostrar para vocês esses 5 fundos que eu acho muito interessante, mas eu não vou analisar aqui o relatório gerencial de cada um deles, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Então a ideia é só a gente verificar alguns indicadores aí de todos esses 5 fundos e caso você se interesse, caso você queira entender um pouco mais do fundo, tenho alguns deles aqui já no canal, recomendo que você assista e caso contrário, né, recomendo claro que você leia o relatório gerencial por completo para tomar a sua própria decisão de investimento, beleza? Bom, sem mais delongas galera, vamos ser direto nesse vídeo bem objetivo. Em quinto lugar eu trouxe aí para vocês o fundo VRTA11, tá bom? É um fundo conservador, um fundo high grade voltado aí para a qualidade do crédito. Então se você tem um perfil um pouco mais conservador, um perfil um pouco mais que visa, né, um pouco mais a segurança, talvez o VRTA11 te atenda, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nos indicadores, né? Um fundo que tem uma média de rendimento desde o IPO, tá? De 93 centavos por cota. O desvio padrão dele é muito baixo, né, galera? 19 centavos por cota, correspondendo a 20% da média, tá? Não é o menor, mas ele está aí entre os 5 menores de todos que eu analiso, tá? Isso é muito positivo. O valor patrimonial dele hoje é de R$ 91,92 e o pregão de hoje, 30 de janeiro, ele fechou a R$ 86,86. Isso corresponde a um PVP de 0,94, ou seja, é um fundo que está sendo negociado com um pequeno desconto, um deságio, tá bom? De 6% aproximadamente. Então veja, é um fundo conservador, tem entregado bons resultados, tem um desvio padrão bem baixo e que ainda tem um potencial de upside, ou seja, é um fundo que está com desconto. Lembrando que essas informações correspondem a um DYF de 1,07% ao mês, o que equivale aí, anualizando a grosso modo, a 12,82% ao ano. Então olha só que interessante, né? Um fundo high grade com um rendimento aí acima de 12% ao ano, claro, considerando o valor de cota hoje. Então perceba como é importante o momento que a gente entra no fundo, né? Talvez se esse fundo aqui estivesse a 90, 95, 100 reais, ele ainda seria um fundo com muita qualidade, mas pelo preço, o custo-benefício não valeria a pena. Por isso é muito importante a gente verificar o valor que ele está sendo negociado. E hoje eu entendo que esse fundo proporciona uma grande oportunidade no mês de fevereiro, beleza? Bom, em quarto lugar aqui nós temos o fundo CPTS11, tá? É um fundo com várias características high grade, mas ele tem algumas situações que na minha opinião acabam encaixando ele como um fundo de risco médio. Então ele não é tão conservador como o VRTA, mas é sim um fundo com muita segurança, tá bom? Então tenha isso em mente, são dois fundos aqui com uma boa qualidade, sendo o VRTA um pouquinho mais conservador. O CPTS tem uma média de rendimento de 83 centavos por cota, o desvio padrão também bem baixinho, né, de 21 centavos, correspondendo a uma média de 25,50%, aliás, um desvio padrão em relação à média. Então, é um desvio padrão ainda bem mediano, né, um pouquinho baixo. O valor patrimonial dele é de R$ 89,93 e, pasmem, ele está sendo negociado hoje a R$ 77,01, ou seja, de todos os fundos que eu vou trazer para vocês, esse aqui provavelmente é o fundo com maior desconto. Ou seja, é o fundo que apresenta aí um maior potencial de upside. O que é isso? É aquele potencial de valorização de cota, tá? Porque ele está sendo negociado muito próximo das suas mínimas históricas, galera. Então eu vejo uma grande oportunidade nele, também, claro, por essa situação de upside. Mas vejam só que interessante, no valor de hoje, ele tem um DYF de 1,08% ao mês, correspondendo aí a grosso modo a 13,01% ao ano, tá? Então é sim um fundo bem interessante. Tá? Vale a pena aí estudar e verificar se encaixa no seu perfil.
Galera, só um detalhezinho que eu acabei esquecendo de dizer, tá? O VRTA11 ele tem uma pequena alavancagem, tá? Então, claro, já falei para vocês no começo do vídeo, caso você se interesse por algum desses fundos, leia o relatório gerencial para entender melhor o portfólio de cada um deles. Eu gostaria até de trazer aqui nesse vídeo um pouquinho, né, do portfólio de todos eles, mas o vídeo ficaria muito extenso, muito longo, muito cansativo. Bom, em terceiro lugar, nós temos aí o fundo BARI11, tá? É um fundo aí de risco médio, já um pouquinho mais definida essa situação, né? Tem um risco um pouquinho mais elevado que os dois anteriores, porém, ainda assim, eu entendo que tem sim uma qualidade nos seus devedores. Tem uma média de rendimento desde o IPO de R$ 1,08 por cota. Tem um desvio padrão um pouquinho mais elevado, né, de 0,32 centavos, correspondendo aí aproximadamente a 29,34% da média, tá? Lembrando que a média de todos os 30 fundos que eu analiso está em torno de 28 ou 29, então ele está muito próximo da média, tá? Ele não é muito baixo esse desvio padrão, mas também não é muito alto. O valor patrimonial dele é de R$ 99,63 e fechou o pregão de hoje a R$ 89,38, correspondendo a um PVP de 0,90, ou seja, é um fundo que está sendo negociado com um descontinho aí de 10%, tá? Bem legal também, bem interessante. Já o DYF dele, olha só que interessante, pula para 1,21% ao mês, correspondendo aí, anualizando a grosso modo, a 14,56% ao ano. Então é natural um fundo que tem um risco um pouquinho mais elevado que os outros dois, trazendo um retorno um pouquinho maior, né? Estranho seria se ele tivesse um risco maior e um DYF menor. Aí não faria nenhum sentido, né, pessoal? Bom, em segundo lugar, nós temos aí o fundo DEVA11, já trouxe aí também vídeo no canal sobre ele, o BARI11 eu também já trouxe, o VRTA também. Salvo engano, falta apenas eu trazer o CPTS de todos esses 5 que eu elenquei aqui, beleza? O DEVA11 lembrando que o DEVA11 é um fundo já mais high yield, tá bom, galera? É um fundo que se expõe aí a riscos maiores, então tenha isso em mente. Os dois primeiros mais conservadores, sendo que o VRTA é mais conservador, o BARI11 um fundo mediano, risco médio, e os dois de cima aqui são dois fundos high yield, beleza? DEVA11, média de rendimento de R$ 1,37. Veja que o desvio padrão dele já sobe também, né? Esses fundos high yield costumam ter um desvio padrão um pouquinho maior mesmo. Subiu para 46 centavos, correspondendo a 33,48% da média. Então veja que está um pouquinho acima já da média dos fundos que eu analiso. Importante entender isso. O valor patrimonial dele é de R$ 101,69 e está sendo negociado hoje a R$ 88,54, correspondendo a um PVP de 0,87. Então veja, é um fundo que também tem potencial de upside, né? Junto com o CPTS aí está bem próximo, né, a sua relação PVP. É um fundo que está exposto a mais riscos, então é natural que ele também tenha um retorno maior, como a gente vai verificar aqui, 1,54% ao mês. Galera, isso aqui é muito alto, tá? É muito alto mesmo. E anualizando, né, grosso modo, nós teríamos aí cerca de 18,53% ao ano, beleza? Em primeiro lugar, galera, nós temos aí o fundo que não poderia faltar, o Urcão da Massa. Eu estou falando do RPR11. Ele tem uma média de rendimento desde o IPO de R$ 1,81. Veja que média animal, né? Média absurda. Também tem um desvio padrão um pouquinho mais alto de 50 centavos, que corresponde a 27,68% da média, tá bom? O valor patrimonial dele é de R$ 99,33. O valor de hoje, né, R$ 101,49. Então veja que de todos os fundos aqui que eu trouxe, é o único que está sendo negociado um pouquinho acima do PVP, né, com um pequeno ágio aí de 2%. Bem baixinho, né, galera? Bem pouquinho. O DYF dele é insano, né, de 1,78% ao mês, correspondendo aí a grosso modo a 21,37% ao ano no preço de hoje. Gente, isso daqui é absolutamente surreal, tá? É difícil achar qualquer outro tipo de investimento que traga aí como retorno anual algo próximo disso aqui. Tá? Tenham isso em mente. Então, eu acredito que isso vai acontecer? Não, eu acredito que essa média de rendimento está um pouco inflada. Então, eu acredito que ele deva manter para 2023 algo próximo de 1,30, 1,40, talvez 1,50, tá? Porém, né, eu estou vendo aqui, analisando os números históricos, então eu precisava trazer dessa maneira aqui para vocês. Mas tenham em mente que esse DYF só vai se concretizar se ele mantiver essa média. Tenham sempre isso em mente, tá? Bom, galera, esse é o meu top 5. 5 grandes opções aí para fevereiro de 2023. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo aqui, dá aquela moral pra gente, faz o canal crescer. Já estamos aí com 1.400 inscritos e eu conto com a sua ajuda aí, beleza?
Galera, muito obrigado, aquele abraço.